Meu amigo, já tem um tempo que eu tenho dito aqui no canal que o governo Lula é um governo Dilma Rousseff piorado. E olha só, pessoal da Fundação Getúlio Vargas, um pesquisador, mandou a real, falou a mesma coisa, que o atual governo pode repetir a crise fiscal lá dos tempos da Dilma Rousseff. Sim, isso aqui foi falado de forma bastante clara, uma crise semelhante àquela de 2015, que acabou derrubando a mulher Sapiens naquela ocasião. E bem, tudo indica que nós estamos caminhando nesse rumo. Sim, ainda há algum tipo de atividade econômica, algum tipo de aquecimento das atividades de forma geral, algo que pode até enganar uma pessoa mais incauta, fazer parecer que a economia está às mil maravilhas, quando isso não é verdade, obviamente. Vamos dar uma olhada então nessa análise, ver quais são os indícios que apontam para esse possível cenário, o que seria necessário fazer para evitar que isso viesse a acontecer e, infelizmente, sabendo já que não vai ser feito. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. É só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o economista aqui em questão é o senhor Fábio Giambiagi, que é um pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas. Falou ali para o pessoal da Bloomberg Linha. Tô vendo este vídeo aqui, aliás, este texto, esta notícia no site Gazeta do Povo, mas ele falou originalmente para a Bloomberg Linha. E o seguinte, o caminho da política econômica do governo Lula é bastante preocupante e ele pode evoluir para uma crise fiscal nos próximos anos. Crise fiscal essa que ele afirma ser algo semelhante àquela crise de 2015 na época da Dilma Rousseff. E olha só, ele falou que o risco, né, há um risco muito sério dessa crise fiscal se amplificar. Ou seja, em outras palavras, já está ruim hoje, a situação já é muito comprometedora. A tendência é só piorar se nada for feito. Enfim, quem assumir a presidência da República em 2027, e aí não faz diferença se for o Lula, se for a direita, qualquer outro candidato, vai enfrentar um cenário terrível pela frente, que é contas públicas completamente deterioradas. Lembrando que 2027, independentemente do resultado de 2026, quem assumir o governo vai ter um orçamento parido pelo governo Lula. Ok, o Congresso Nacional vai dar a sua assinatura também. Pode ser que haja algum tipo de PEC das bondades, aquela PEC de transição que o Lula recebeu de presente do Congresso lá em 2022, para começar 2023 com licença para gastar. Mas, a princípio, de maneira geral, o que dá para afirmar é que quem assumiu 2027 vai pegar um orçamento concebido e parido pelo governo Lula. Além disso, de um orçamento com uma conta pública completamente descontrolada, quem assumir em 2027 vai ter o problema da dívida crescente. Uma dívida que se retroalimenta com essa taxa de juros elevadíssima que nós temos, que é uma pura consequência de todo esse desarranjo fiscal aqui. Então, o número aqui do endividamento público, desde 2023, estamos aí na metade do governo Lula, metade mais um pouquinho, e estamos diante de um salto de quase 5 pontos percentuais da relação dívida sobre PIB, o que é muita coisa e que demonstra claramente o ritmo insustentável que nós estamos seguindo com este desgoverno Lula de maneira geral. 27 meses de mandato, olha a coisa. Tivemos superávit primário em apenas 5 meses. Tivemos déficit em 22 meses. Se considerar o resultado nominal, aí não tem jeito. É déficit atrás de déficit. Então, esse endividamento, seguindo esse ritmo, seguindo esse patamar, vai alcançar 94% do PIB em 2034, dados do próprio Banco Central que nos indicam, meu amigo, que a situação realmente é muito preocupante. Pois bem, obviamente,
ele faz questão, o Jean Biagi aqui, faz questão de pontuar que essa crise fiscal não é responsabilidade só do Lula. Claro que não temos um Congresso Nacional extremamente perdulário que, se não ajuda em nada nesse sentido, ainda atrapalha um pouco mais com todas as emendas, as mudanças no orçamento e etc. E tem também, é claro, o problema do Poder Judiciário, o STF com decisões em cascata, enfim, várias coisas nesse sentido que acabam piorando o que já está muito ruim. Então, ele inclusive diz o seguinte, que não há hoje, isso é preocupante, porque assim, que o cenário econômico brasileiro está completamente comprometido até o final do governo Lula, até o mais cego dos homens já viu. Isso aí é fácil de compreender, é uma certeza quase que indiscutível. Então isso é fato. Até 2026, não espere um rearranjo fiscal mais equilibrado, não espere redução da máquina pública, equilíbrio econômico, nada disso. Real estabilizado, não, isso não vai acontecer. O problema, porém, que esse pesquisador, esse economista ligado à Fundação Getúlio Vargas aponta, é que não há otimismo sequer para o próximo mandato em matéria de políticas econômicas. Ou seja, o que ele diz aqui, o que ele coloca é: independentemente de quem vença as eleições no próximo ano, qual tipo de governo que seja, se a direita, se a esquerda, o cenário está tão ruim e a falta de comprometimento político neste momento de todos os lados é tão gritante que esse desarranjo fiscal, desarranjo econômico orçamentário vai ser mantido ainda por alguns anos. Essa é a verdade. Inclusive porque os problemas principais dessa história, que são os gastos obrigatórios, vão seguir crescendo muito acima de qualquer ritmo sustentável. Os gastos previdenciários, saúde, educação, enfim, isso vai fazendo com que as despesas discricionárias sejam cada vez mais impensadas dentro desse orçamento, até o ponto em que não vai ter mais nenhum centavo para gastar nesse sentido. O pesquisador ainda diz que, com 100% de certeza, olha só, o arcabouço fiscal vai ter que ser revisado até 2027. Ou seja, o melhor seria que revisasse já, mas de 2027 não pode passar porque as coisas vão degringolar por completo se isso não for levado a sério. Inclusive aí, né, até porque, para questões fiscais mesmo, a partir de 2027, os precatórios vão entrar na conta fiscal. Hoje o governo Lula tem essa mamata. O STF permitiu que até o final do ano que vem os precatórios não entrem na contagem da meta fiscal, mas isso vai acabar, a não ser que o STF prorrogue isso indefinidamente de fato. Bem, e a partir daí então, o que nós teremos, de acordo com o que ele avalia aqui, é que vamos permanecer com uma taxa de juros elevada, 8% ao ano aqui de juros real, então, uma taxa completamente insustentável até do ponto de vista da dívida pública, porque isso aqui incide em cima do montante, o serviço da dívida acaba sendo retroalimentado por isso aí, e a bola de neve só faz crescer em decorrência desse fator. Algo tem que ser feito, de fato, para evitar a hecatombe, evitar o colapso. Infelizmente, ao que tudo indica, quem quer que seja o presidente eleito no ano que vem vai herdar um Brasil arruinado do ponto de vista econômico e vai ter que tentar resolver esse problema de alguma forma, mais ou menos como Michel Temer fez lá atrás quando ele herdou o governo da Dilma Rousseff, um país completamente quebrado, a economia desorganizada, precisando fazer um monte de mudanças, um monte de reformas que foram feitas, mas que sequer chegaram a ter a plenitude dos seus efeitos antes que o Lula voltasse ao poder. E agora, meu amigo, a situação está se deteriorando rapidamente mais uma vez. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.